Eu sei do seu compromisso, sei do seu comportamento nesta casa e fora dela, a gente acompanha. Agora, faltou uma coisa aí que eu acho que o senhor não está lembrado. Na ocasião que o senhor fez o requerimento solicitando que fosse dado um reajuste para o funcionalismo, e que eu fui uma pessoa que votei contra e que o senhor colocou na mídia, não sei se foi o senhor, mas o senhor falou aqui, o senhor vai ser taxado como inimigo do funcionalismo. Então é por isso que entendeu? Eu me retrato assim diante do senhor. O senhor falou que não, mas isso aconteceu, isso é de lembrar que o senhor falou para mim, e eu não costumo mentir. Só isso. Eu quero dizer a Vossa Excelência que jamais eu vou a algum blog plantar nenhuma foto, retrato de ninguém. Às vezes tem pessoas ocultas que aproveitam do expediente e fazem aquilo, e a gente sabe que tem muita gente que gosta de fazer isso. Mas de minha parte, Vossa Excelência, nunca espere isso, que não é. Agora, o requerimento de minha autoria, solicitando ao prefeito a reposição, não é aumento, e eu deixei bem claro, baseado na Constituição Federal, a reposição salarial do servidor, foi aprovado, cobrei a semana passada isso aqui, não sei se Vossa Excelência está presente na sessão, cobrei e vou continuar cobrando, porque eu sei que é possível dar a reposição salarial, que eu tenho certeza que o servidor comprava com o salário que recebe há 3 anos atrás, com a inflação, a recessão, não compra hoje. Encerrou o tempo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como todos nós, vamos em mercado, vamos em posto de gasolina, vamos em todos os lugares comprar as coisas. E sabemos que com o dinheiro que nós comprávamos há 3 anos atrás, não compramos outro. Imagine a situação de um pai ou mãe de família que ganha um salário mínimo, ganha 800 mil reais, há 3 anos atrás está ganhando hoje. Será que essas pessoas estão vivendo com dignidade? Com certeza não estão. Então o meu compromisso é lutar por estas causas nesta casa, de maneira muito clara, e sei que é possível. É uma questão de escolha política, de decisão política. Concluiu, vereador. O seu tempo. Pela ordem, vereador Dr. Cosme Araújo. Senhor presidente, eu estou inscrito para falar, mas diante do discurso do vereador Gurita, onde ele disse da importância, e eu vi também outros vereadores aqui falarem da importância de convidar os sindicatos, eu quero fazer um requerimento oral e a posteriori farei por escrito para que seja referendado, e queria que colocasse em discussão agora e votação o requerimento para que o prefeito também venha no dia que vier o sindicato, para acabar esse negócio de esconder as coisas. Esse requerimento, que o prefeito também compareça aqui nessa casa. Gostaria que colocasse agora para discutir essa problemática. Eu queria que colocasse em discussão o requerimento e votação. Qualquer requerimento, vereador, o senhor é um vereador experiente e já não, eu estou fazendo o conhecimento. Eu tô fazendo, nós vamos cumprir o rito aqui. Não me nego a colocar o requerimento de Vossa Excelência em discussão, em votação, mas no momento exato. Mas eu queria que botasse logo agora no calor da discussão. Não pode. Nós vamos cumprir para não ficar aquela confusão que nós tínhamos Presidente, antes. pela ordem. Pela ordem, vereador Rafael Benevides. Eu pedi pela ordem. Boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, está em discussão um problema gravíssimo, né? É o que se refere às demissões de muitos funcionários. E como se já não bastasse a gravidade desse problema, eu percebo que alguns colegas vão explorar isso, tanto da oposição quanto da situação, para fazer aquele oba-oba e jogar para a torcida. E eu quero pedir
em respeito à nossa categoria, em respeito ao prefeito Jabes Ribeiro, e mais respeito ainda com aqueles servidores que estão preocupados se serão demitidos ou não, que não façamos essa exploração. Porque esse ato é um ato meramente do Executivo. A Câmara de Vereadores apenas vai acompanhar, vai assistir. Existe a independência dos poderes. O Poder Executivo tem a liberdade de fazer ou não. E eu tenho certeza absoluta que essa casa, dentro do possível, fez de tudo para que isso não acontecesse, como, por exemplo, a reforma tributária, onde nós votamos para que o município pudesse arrecadar mais e, com isso, ter mais condições e protelarmos essas demissões. Mas alguns vereadores, espertamente e querendo se promover, estão querendo fazer essa autopromoção. E isso nada mais do que se comportar como urubu na carniça. Okay, então, o prefeito quem sabe se vai precisar fazer ou não. Eu tenho certeza absoluta que, se ele fizer, é porque foi a última cartada, a última opção dele. Até porque Jabes, não sou representante dele, sou representante do povo. Jabes é tido, é reconhecido como prefeito do povão, da massa popular, do morro. Então essas pessoas serão as mais prejudicadas, que é a classe mais simples. E eu tenho certeza que isso vai ser um sacrifício para ele. Na reunião de secretários no sábado, o prefeito chorou porque ele está sendo obrigado a ter essa decisão, a tomar essa decisão. E essa decisão está sendo em função das gestões anteriores que tiverem sucesso, como, por exemplo, a gestão de Valderico, a gestão de Nilton Lima, e que muitos vereadores que aqui estão hoje foram aqueles vereadores que deram sustentação para as responsabilidades passadas, e hoje aconteceu o que está acontecendo. Então vamos ter honestidade, vamos ter caráter, vamos ter responsabilidade, porque deixa para se promover de outra forma, mas não em cima da miséria daqueles trabalhadores que estão prestes a perder o trabalho. Por enquanto é só, presidente. Concedida a palavra ao vereador Alisson Mendonça por 10 minutos. Presidente, pela ordem. Oral. Pela ordem, vereador Valmir Freitas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem rapidinho, só para informar o companheiro vereador Cosme Araújo, que já se encontra na secretaria, na segunda secretaria, um requerimento nesse sentido, convidando o governo, a PPI, sindicatos e todos os segmentos organizados da comunidade, a autoria do vereador presidente Tarcísio Paixão. Vereador Alisson Mendonça. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, senhor presidente, antes de mais nada, dizer da minha tristeza pelo passamento do jovem Rogério Farias. Foi servidor desta casa, um jovem de apenas 35 anos, uma pancreatite que não conseguiram reverter e terminou indo a óbito, deixando a nós todos bastante tristes. Aqueles que conviveram com ele sabia e conhecia a figura alegre, sempre brincalhão, tinha sempre uma piada pronta para alegrar o ambiente em que ele trabalhava. E eu queria render essa homenagem, dizer da minha tristeza pelo passamento desse jovem, que faz falta a gente, faz falta ao esporte. Era um árbitro de futebol e gostava por demais do esporte amador. Também, senhor presidente, lamentar o ocorrido com a pichação na igreja de São Sebastião, a nossa matriz. Dizer que o jovem que alegam ter feito aquilo passa por uma grande pressão psicológica já há alguns dias,
alguns amigos mais próximos têm detectado isso no comportamento dele. Ele está inclusive foi medicado, a família tem dado todo o apoio, os amigos mais próximos. Me parece que foi naquele momento que a pessoa não raciocina e a vida às vezes apresenta, né, para todos, não é para todos, mas para alguns, uma situação de pressão, e o ser humano é assim, às vezes falha. E aí dizer que o que estão dizendo nas redes sociais não é verdade. É um jovem que luta por uma educação pública e de qualidade, um ativista da causa de uma educação boa para o nosso país, porque entende que a educação é um instrumento de libertação. É um jovem ativista que merece o nosso respeito, ao contrário do que alguns vêm fazendo com a imagem dele, tentando distorcer e dizer que ele fez aquilo num ato pensado. Não, não foi um ato pensado, foi um ato impensado, porque ao longo do tempo que o jovem Marculino vem exercendo o seu ativismo, ele não tem se notabilizado pelo extremismo, muito pelo contrário, tem se notabilizado pelo diálogo das ideias e do debate. É assim que ele tem pautado a sua vida na defesa da educação. Portanto, fica aqui o meu registro também de solidariedade ao companheiro Marculino, companheiro de luta e de valor. Senhor presidente, essa semana o prefeito, eu disse a semana passada que o prefeito era o maior marqueteiro que essa região já pariu. Ele vende uma imagem que não condiz com a realidade. Ele agora, na iminência de ser candidato à reeleição, ou melhorar os índices na sua pesquisa, ou justificar o seu fracasso junto à administração pública, ele tenta mover o foco dele e colocar esse foco em cima do servidor. E ele vem fazendo isso desde sempre. Agora faz essa pressão psicológica, mas ele não quer outra coisa senão tirar o foco do palácio e dizer para a população que, para que nós possamos estabelecer esse debate, e esta casa não pode morder a isca. Antes de tomar qualquer deliberação, precisamos conversar com os sindicatos, combinar com os sindicatos qual é o encaminhamento que os sindicatos querem dar a essa questão, porque podemos estar tentando acertar, errando, que é nós mesmos chamando o debate, tirando o foco de uma má administração, porque é conduzida sem transparência, porque é conduzida sem participação popular, porque é conduzida sem programa, porque é conduzida sem planejamento, por tudo que nós sabemos, as razões desse fracasso. Mas ele quer mudar esse foco, ele quer dizer que está engessado e não fez nada, porque ele tem uma folha de pagamento inchada e que não o deixa, não sobra recursos para os investimentos. É isso que ele quer, Dero, é isso que ele quer. Ele não vai ter a coragem, porque perdeu a legitimidade das urnas, em que pese ter sido eleito com voto legítimo, popular, mas através das suas ações, ele perde essa legitimidade de tomar atitudes como essa, que é pegar um servidor público que entrou no hiato entre 1983 e 1988 da Constituição Federal, 5 anos para trás, e torná-lo refém de um discurso que é: vou demiti-lo e vou tomar essa decisão porque para ele não resta outra. Só esse caminho é o caminho que salva Ilhéus. Isso não é verdade. Primeiro, que ele não vai ter coragem de tomar essa atitude. Segundo, que para tomar essa atitude ele tem que percorrer um caminho que ele não quis percorrer, foi de enxugar a máquina pública. E esse discurso de dizer que esta casa não tem nada a ver com isso, tem sim. Porque quando o prefeito mandou para aqui a estrutura administrativa, criando os cargos em comissão, onde gasta mais de 500 mil reais, os vereadores da sua base votaram a favor. Então esta casa tem a digital, junto com o prefeito, de não ter tomado atitudes no sentido de enxugar a máquina pública para que a lei de responsabilidade fiscal possa ser cumprida. Agora, se quer, Roque, números, se quer leis, eu lhe digo, abra a Constituição no artigo 169 e você vai ver o que é que o caminho
que o prefeito terá que percorrer até chegar no servidor. Ele tem que pegar os seus apadrinhados, aqueles muitos que estão recebendo sem saber sequer a sua função, e enxugar lá 20% deles, lá primeiro, até chegar no servidor. Mas não vai fazer isso. Não vai fazer isso, que para chegar no servidor, ele vai ter que passar por cima de cargos de indicação política. E nesse momento de fragilidade junto à opinião pública, ele não quer perder aqui dentro dessa casa a sua maioria. Porque quando perde a maioria aqui dentro de casa e está lá fora sem prestígio, dá o efeito Valderico, da rua, da impeachment. É isso que ele não quer perder. Portanto, os servidores não estão acobertados pelo manto da maioria desta casa, não. Eles estão acobertados pelo interesse menor de preservar primeiro o cargo político, indicado por bilhete de vereador e não indicado por capacidade técnica ou capacidade individual. É sob esse manto que os servidores estão sendo protegidos. No mais, aqueles como Dero e como Gurita, o artigo 41 da Constituição Federal abraça vocês todos que entraram de 83 a 88 e tem a mesma estabilidade e as garantias constitucionais de que não podem ser demitidos. Podem, no máximo, serem objetos de terrorismo, de pressão psicológica e de assédio moral, que é isso que esse prefeito insensível faz nesse momento, e ainda convoca toda a imprensa para alardear o seu grande feito. Mas não passará, porque nós aqui da oposição, pelo menos, estaremos na trincheira, ao lado do servidor público, da prefeitura, daquele que entrou pela porta da frente, daquele que está sob o manto da Constituição e que está aí a nos servir há tantos anos. E depois de 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, um prefeito que entra pela porta do fundo, que não dá exemplo na sua administração, lança a mão desse mecanismo vil de fazer pressão psicológica em pais e mães de família. Isso me revolta. Há muito tempo não faço um discurso emocionado como esse. Minutos do vereador Fábio Magal. Agradeço o vereador Fábio Magal. Falo isso porque, em que pese não acreditar que ele faça isso, que ele não acreditar que ele leve a cabo essa ideia, mas isso mexe comigo, porque eu tenho conversado com as pessoas que imaginam serem alcançadas por esse ato tirano que o prefeito quer tomar, e essas pessoas têm relatado para mim e para muitos vereadores no drama que vai se transformar a vida deles, a vida de seus filhos e das pessoas que dependem do salário, fruto desse vínculo que tem com o poder público municipal. Acho que a Câmara pode muito, pode apontar para o prefeito que ele faça algumas atitudes, que ele tome algumas atitudes no sentido de deixar de fazer enxugamento da folha desta forma, de soltar essas notícias como derradeiro discurso, como última ratio. Eu quero dizer, senhor presidente, que existe também, e aí o vereador Dero fala com propriedade, o prefeito não muda, os seus erros são os mesmos, os seus defeitos são os mesmos, as suas práticas são absolutamente idênticas. O que o prefeito está a esbravejar é porque recebeu uma decisão contrária ao plano dele de entregar a saúde do município à iniciativa privada, privatizar a saúde do município. Era isso que ele queria. Obteve alguns óbices, não vai ter condição de fazer isso, e aí a sua ira, a sua raiva está a passar e sair por todos os lados, com muito ódio de não ter podido, nesse último ano, entregar isso a uma cooperativa, a uma empresa, fazer o que ele vem fazendo, privatizando a prefeitura de Ilhéus. Então, quem faz isso, quem tem esse tipo de atitude, que a população vem vendo, que a população
não é contra organizar a cidade. O prefeito disse, pega os agentes de trânsito, faz pressão através dos chefes que ocupam cargo de confiança e colocam os agentes de trânsito a fazer a indústria da multa. Nasce na indústria da multa a indústria do guincho. E Ilhéus inteiro assiste isso, Ilhéus inteiro vê isso, sabe quem está ganhando dinheiro, sabe que com o pano de fundo de vamos organizar a cidade e montar, na verdade, um negócio em que os particulares estão enchendo os bolsos de dinheiro. Nós estamos vendo isso. Nós não somos contra a organização da cidade. A gente quer que guinche o carro que está parado em local proibido. A gente quer que guinche o carro que está na vaga reservada para deficiente. A gente quer todas as leis de trânsito que estejam no Código de Trânsito Nacional sejam aplicadas em Ilhéus. Ipsi literis, a gente quer isso. Mas a gente não quer os excessos. A gente não quer que isso seja uma fonte de renda para a prefeitura, e sim uma fonte, um mecanismo de organização da nossa cidade. E para isso precisa do guincho pago. Se quer organizar a cidade, as atitudes têm que ser pedagógicas. O que é que custa a prefeitura comprar o guincho e ter o seu guincho? E guinchar o cidadão e meter no pátio lá e cobrar um preço ínfimo? Ou não cobrar o preço do guincho, ou multá-lo simplesmente, porque tem que ter. Eu passei sábado para o Pontal, fui trocar de carro, pegar um carro de carroceria, passei pela ponte, pelo posto Roma, uma blitz sendo formada, fui até o Morro de Pernambuco, troquei de carro, peguei uma geladeira pequena, botei no fundo do carro, entrei, fiz isso, voltei. Quando passo pela blitz, tem um guincho parado e outro já com o carro guinchado saindo. Foi minutos. A concluir, vereador. Foi minutos isso que aconteceu. Agradeço, Magal. Mais 5 minutos do vereador Magal. E prometo não usar mais 5 minutos, senhor presidente. Mesmo eu digo isso e dou esse arrodeio todo, porque Ilhéus quer sim um prefeito que pegue essa cidade e debruce sobre os problemas dela, chame a sociedade, explicite para a sociedade quais são os problemas que ele quer atacar e de que forma quer atacar, que a gente topa parado, a gente topa apertar o cinto, a gente topa votar a favor de zona azul, para organizar o trânsito, tudo isso a gente topa. Agora, o que não dá é para a gente estar aqui feito bobo, aprovando medida, com a mensagem dizendo preciso organizar a cidade, mas na prática é um projeto de enriquecimento de fulano, beltrano ou cicrano. Isso aqui não dá mais. É por isso que as pessoas estão perdendo a paciência e arrumando a mão na cara de um e de outro, coisa que eu sou contra, que o ser humano não é um animal, nós não vivemos nas cavernas para estar arrumando a mão na cara dos outros. Mas o cidadão perde porque ele vê que ali está sendo um objeto utilizado. O cidadão não quer chamar ele e educar, dizer ele que não pode, não. O cidadão quer pegar ele numa irregularidade para meter uma multa ou para pegar o carro dele e botar no guincho para que o guincho fature. Eu soube, inclusive, que agentes de trânsito que estavam fazendo agora a sua avaliação periódica, conta como ponto bege, Vandilson, a quantidade de multas extraídas por ele. Se é um agente de trânsito que mete a caneta, os pontos dele na avaliação vão lá para cima. Então nós transformamos um instrumento que é organizar a cidade como um instrumento de extorsão ao cidadão que usa o veículo. E a população não aguenta mais. Agora um governo desse que faz isso tudo, bota a cidade de perna para o ar, vira e diz, olha, vou demitir servidor que está há 35 anos na prefeitura, que tem uma história com o município, que tem estabilidade. É esse, eu quero ver. Eu quero estar vivo para ver Javes Ribeiro exonerar, demitir os servidores de 83 a 88. Eu quero ver. Outra coisa, senhor presidente, para ilustrar essa lei, esse artigo constitucional que estabelece os passos que o prefeito tem que tomar, diz lá que os cargos das pessoas que foram exoneradas são extintos, amigo Roque, os cargos das pessoas que possivelmente fossem exoneradas, esses cargos são extintos e durante 4 anos não pode recriá-los.
Eu quero ver como é que ele vai fazer concurso público para ocupar que cargo, porque os cargos que foram extintos por 4 anos não pode. Como é que o município roda? Como é que a administração roda? Como é? Entendeu? São coisas, está na lei. Isso não é invenção, não. Está na lei, não. Está na Constituição, que é a maior de todas. Então, senhor presidente, eu gostaria que a Câmara repensasse, mas antes de tomar qualquer atitude, que chamasse os representantes dos sindicatos para discutir como é que esta casa pode, ao lado deles, se posicionar e ser um instrumento de pressão para que o prefeito, que com certeza tem na sua cabeceira ali o príncipe de Maquiavel, tem uma passagem, eu não li o príncipe todo, mas tem passagem no príncipe que você tem a obrigação de saber, que fala assim: se o reino pode ser amado, que seja temido, que seja odiado, mas que seja temido e odiado. Então o prefeito, como não tem o amor das pessoas, a consideração, o respeito, ele impõe, através de atitudes como essa, através de atitudes por vias oblíquas, que o seu irmão é sua longa manos para agir dessa forma, esse tipo de comportamento para ser temido. E agora os partidos aliados vão experimentar um pouco desse seu veneno, que vocês, partidos aliados, só têm o dia 30 para estarem com suas filiações e seus candidatos a vereador para 2016. Quem não tiver com sua lista, com candidato a vereador suficiente para alcançar 5.000 votos e abrir a sua primeira vaga, está com complicações seríssimas para a sua reeleição. E vocês vão experimentar agora o que é a força da máquina, aí tirar candidatos a vereador dos partidos de vocês, esvaziar todos os partidos, trazer tudo para os partidos que o prefeito controla, deixar vocês de cuia na mão. Essa novela já passou por muitos anos, não é possível que essa novela não se repita. É o que eu tenho caminhado. O partido do prefeito, inclusive já disse a Gurita, não saia do PP. O PP está muito bem montado, deve fazer de 3 a 4 vereadores, e eu rezo para que um deles seja Vossa Excelência. É a única maneira que Vossa Excelência tem de se vingar dessa turma que lhe maltrata tanto, é ganhar uma eleição dentro do partido deles. Esse é um castigo que eles merecem. Senhor presidente, obrigado pela tolerância, senhor presidente. Okay, mas eu quero encaminhar à mesa essa solicitação, que a mesa pudesse entrar em contato, que os dirigentes da mesa pudessem entrar em contato com os sindicatos. Okay. Eu acho que é momento dessa casa acenar para os sindicatos. Marco a reunião aqui pela manhã, no gabinete de Vossa Excelência, para discutir o momento, para discutir e ouvir o sindicato. Eu acho que é uma atitude prudente. Eu acho que é isso que o sindicato e os servidores esperam desta casa. Uma atitude solidária. Nada de ser contra a atitude do prefeito, que eu sei que os vereadores da base podem se sentir mal. Pode se sentir mal, mas não é isso. É uma atitude acima disso. É uma atitude fraterna, é uma atitude humana. Chamar, conversar, enquanto o prefeito joga essa possibilidade ruim, nós, vereadores do povo, que representamos eles, e com certeza muitos deles votaram com a gente, nós temos aqui representantes deles, que é o vereador Gurita, que é o vereador Dero. Eu acho que nós temos a obrigação, não por Gurita, não por Dero, mas por todos os demais também, que como eles, são servidores e estão sob essa pressão. Eu acho que a Câmara tem a obrigação de acenar para o servidor. É isso. Obrigado, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista.